Acho que é bem bacana. Gente, vamos orar então para a gente começar a nossa conversa de hoje. Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua presença e que a Tua palavra venha ao nosso encontro e que venha transformar mais um pouco daquilo que nós somos, e que nós possamos ser mais uma vez, cada dia mais parecidos contigo, Senhor. Que possamos ser extremamente simples como o Senhor é simples, santo como o Senhor é santo, manso, longânimo, paciente, misericordioso. Que possamos ser menos parecidos com a gente, Deus, ou seja, e sejamos cada vez mais parecidos com o Senhor. Essa é a nossa esperança e a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Um texto de Levítico. Vamos ler Levítico hoje. Levítico 19, 18. Levítico 19, 18. Levítico fica Velho Testamento, tá? Bem no comecinho lá. Levítico 19, 18. Eu pulei a parte de não façam marcas no seu corpo, tá? Eu pulei essa parte aqui, tá? E eu fui pro 18 direto aqui. Diz assim: não procure vingança, nem rancor, nem guarde rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Vou ler de volta. Não procure vingança, nem guarde rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Tem uma frase de Facebook, mas uma frase de um pregador que eu não vou lembrar o nome, talvez se você lembrar você pode até me dizer quem é, para dar crédito para ele. Ele diz assim, que nós chegamos num tempo onde nós temos que evangelizar os evangélicos. Eu gostaria de fazer uma pregação, ele foi meio ácido talvez nessa frase. Eu não quero ser ácido, eu quero ser chover no molhado, que a gente fala, né? Eu quero pregar para os evangélicos hoje. Eu quero evangelizar eu e você nessa manhã e pregar para os evangélicos. Pode ser? Então tá. A gente fala que nós não vamos à igreja, né? Muitas vezes nós falamos que a igreja vai ao culto, que nós somos a igreja, né? Então a igreja não é o prédio, a igreja somos nós. Então a igreja vai ao culto, e culto vem da palavra de cultura, e a igreja vai ao culto para aprender uma nova cultura. Tem uma canção que nós cantamos que é Nova Chance, Novo Jeito de Pensar. Eu sou péssimo em lembrar essas coisas. Nova Graça, ele começa a falar nova, que vem do céu. Uma nova cultura, um novo jeito de pensar que vem do céu. Então nós chegamos até aqui todos os domingos, acordamos cedo, domingo de manhã, gente. Vocês acordam domingo de manhã, já pensou nisso? Vocês acordam a semana inteira de manhã e chega domingo vocês acordam de manhã. E vocês vêm aqui no domingo para aprender uma nova cultura. E não uma cultura do Roberto, né? Tanto é que não tem uma foto minha de chapéu lá fora, né? É uma cultura do céu. É uma cultura que vem do céu. E qual é essa cultura? É uma cultura que choca diretamente com a cultura que nós recebemos durante a semana, durante segunda-feira até sábado à noite. E quando a gente volta domingo para casa, a gente recebe de novo essa cultura antiga e diferente do que nós recebemos, essa cultura que nós recebemos aqui na igreja. E essa cultura vai contra nós. Essa cultura vai contra aquilo que nós acreditamos, porque nós já fomos aculturados durante a semana e um mês. Então é meio assim, é que nem jogar Atlético e Grêmio, sabe? É meio, é lógico que o Grêmio vai ganhar, né? É meio desproporcional o negócio. Então, desculpa, Manuel. Esse é o poder do microfone, né? Se tem um microfone, você pode falar o que você quiser. Então, esse é uma cultura desproporcional. É verdade, ele está guardando tudo isso, né? Só fala sobre futebol. Então, essa é a cultura que nós recebemos aqui, uma cultura diferente. E essa cultura que nós recebemos aqui, nós vamos falar todo domingo. Às vezes, não sei como você não se cansa de me ouvir todo domingo para falar quase a mesma coisa. Né, para falar quase mesmo, eu tenho certeza que o Roberto vai falar e você está certo. Se você arriscar e fazer uma aposta, você tem uma grande chance de acertar daquilo que eu vou falar no domingo, porque é exatamente isso que eu vou falar, né? E nesse mundo violento, a cultura que nós recebemos lá fora, desse mundo que é extremamente violento, nós recebemos uma cultura, seja violento você.
Porque nesse mundo de violência, se você não for violento, você é a vítima. Ou você está no grupo dos violentos, ou você está no grupo das vítimas dos violentos. Então, entre estar em um grupo ou outro, esteja no grupo dos violentos. Só que você vai para a igreja, e daí vem um cara, fica sentadinho num banco, e fala assim: gente, nós somos ovelhas, e a gente é mandado no meio de lobos, e ovelhas no meio de lobos, a proteção da ovelha é o pastor, e não sou eu, no caso, né? O nosso bom pastor Jesus. A segurança da ovelha é essa, não é 38, não é uma escopeta, não é nada disso. A segurança da ovelha é o bom pastor. E daí isso vai contra a mente e cultura, com aquilo que você vai ouvir, e você vai abrir o teu Facebook e vai discordar disso que eu estou falando. Mas eu não estou falando porque eu estou dizendo porque aí eu acho, eu estou dizendo o que a Bíblia diz. E aí não enche igreja. Aí vem meia dúzia, e os que vêm talvez às vezes não quer ouvir e vai embora, não tem problema com isso. O que eu não posso é continuar a cultura que eu ouço durante a semana lá fora e que confronta diretamente a cultura que eu leio na Escritura, do Evangelho, e eu esqueço o Evangelho e vou falar aquilo que nós queremos ouvir. E aí você vai ficar feliz, e aí você volta domingo que vem, e daí todo mundo é feliz, e aí não tem diferença alguma daquilo que nós ouvimos lá fora. Então, essa cultura que nós recebemos lá fora. Em Levítico, a gente acha que amar o próximo como a si mesmo é algo novo que Jesus criou na hora. Jesus está falando sobre Levítico, de amar o próximo como amar a si mesmo. E no mesmo versículo que está amar o próximo como a si mesmo, está falando sobre palavras sobre rancor e vingança. Não é à toa que está: ame o seu próximo, não tenha rancor, não guarde rancor, não se vingue, mas ame o seu próximo como a si mesmo, né? Por quê? Porque na cultura judaica, eles têm uma ideia de que nós não temos esse sentimento de individualistas. Esse celular é meu e aquele celular é do Rafa, e cada um tem o seu celular, essa coisa individual, coisa minha, é tudo nosso. Eles têm essa cultura, né? No Holocausto tem uma frase, não sei quantos milhões de judeus morreram? 6 milhões? Tem uma frase assim: não morreram 6 milhões de judeus, um judeu morreu 6 milhões de vezes. É essa cultura que eles têm. É como se você está sofrendo, então eu também estou sofrendo. Se você está alegre, eu também estou alegre. É essa a ideia que eles têm, né? E essa é a ideia judaica. Então a ideia aqui de um judeu escrevendo, de um judeu lendo, é como se você pensasse assim: você está cortando uma maçã e você está com a faca, se você é destro, você está com a faca na mão e você vai lá e resbala e fere o dedo da mão esquerda. A mão esquerda fica muito chateada com você e pega a faca da mão direita e fere a mão direita. É estúpido isso, não é estúpido? É exatamente isso que eles pensam. Você se vingar de alguém, você guardar rancor de alguém que é igual a você, que é semelhante a você, é tão estúpido quanto a tua mão direita ferir a tua mão esquerda, porque a mão esquerda feriu a mão direita. Então essa é a ideia que nós falamos. E aqui eu quero falar um pouco sobre, como eu falei para vocês do início, falar sobre perdão. Pregar para evangélico, eu estou nisso também, até pela situação que estou passando, pelos momentos que estou passando, é perdão. Quero falar sobre perdão com vocês, tá? Quando nós falamos de perdão, muitas histórias bíblicas podem ilustrar isso muito fácil. Só que tem uma história bíblica que é muito boa. Alguém pode me dizer uma história legal para falar sobre perdão, assim, de heróis da fé? Que José, ó, aqui, ó. O José, ela não sabia. José é muito bom para ler. Você conhece a história do Zé, né? Todo mundo conhece. Vou falar bem rapidinho, assim, para caso você não conheceu, algumas partes você não lembrar, você poder voltar, tá? Não é spoiler, tá? Tá na Bíblia faz tempo, tá? Não vai ser spoiler. Então José é filho de Jacó, mas não apenas filho de Jacó. José é filho de Jacó com a sua mulher que Jacó amava profundamente, que é a chamada Raquel. Então Jacó podia ter muitas mulheres naquela época. Tinha muitas sogras também, mas tinha muitas mulheres, e naquelas outras mulheres tinham 12 filhos, mas com Raquel ele não tinha nenhuma, então nasceu José, o primogênito. José era fruto de um romance entre Jacó e Raquel, a mulher que ele realmente amava. Então era lógico que José tinha uma preferência
Jacó, ele deixava extremamente clara a preferência de José. Então, o melhor pedaço do frango, vou contextualizar aqui, do frango era para José. Os outros comiam asa e José comia peito, apesar de que eu gosto mais de asa, né? Então, no café da manhã, enquanto os irmãos de José comiam pão com margarina, José comia pão com queijo e presunto. Presunto não, porque ele era judeu, né? Mas ele comia uma Nutella. Nutella é legal, né? Então ele tinha uma preferência diferente dos irmãos. Então ele chega nesse café da manhã, onde ele é servido, e ele fala assim: meus irmãos, eu tive um sonho. Eu sonhei com vocês. E o que sonhou? Eu sonhei que vocês se dobravam diante de mim e vocês me veneravam. E eu quero dizer para vocês, não apenas vocês, mas a minha mãe Raquel, meu pai Jacó também fazia a mesma coisa. Então aquilo começou a trazer uma disputa, um ódio, um rancor no coração dos irmãos. Eles tiveram uma grande ideia: vamos nos livrar do Zé, então vamos matar o Zé. Daí um deles, na hora de matar, ele falou: não, vamos fazer o seguinte, vamos vender o Zé, vamos ter lucro com isso. E lógico, ele queria livrar o Zé da morte, mas ele queria ter lucro também. Vender o Zé parou no Egito. Aconteceu um monte de coisa no Egito, ele ficou preso, e o Zé, ele era bom em decifrar sonhos. Então o faraó, ele teve um sonho e ninguém conseguia saber o que o faraó tinha sonhado, e José foi lá e falou: você sonhou isso, vai acontecer isso. Isso salvou o Egito, salvou o mundo ao redor do Egito, e as pessoas, e começou a ter um tempo de escassez, como José falou que haveria de ter, mas por causa do sonho de Faraó e da interpretação de José, eles tinham feito muito estoque de comida. Tanto para eles eram um mercado, eles eram o Max Bufato, né, da época. Então as pessoas iam lá pegar comida no Egito. Então um grupo de pessoas que estavam indo buscar comida no Egito, eram seus irmãos. E aí José reconheceu, depois de 10 anos, José reconheceu seus irmãos, e chegou no momento onde José podia se vingar dos seus irmãos. 10 anos guardando o rancor. Seus irmãos queriam matar ele, depois venderam ele como escravo. José passou muito tempo, não vou lembrar exatamente, que são 6 ou 7 anos na prisão. Passou muito tempo na prisão, e agora sim José está numa posição onde ele pode humilhar e pode fazer o mal e retribuir o mal que os irmãos dele fizeram. E a Bíblia diz que José, ele chorou, ele se conteve e ele perdoou os irmãos. E terminou a história. Aí mais ou menos aqui a nossa história. Essa história de José é a história de superação e perdão. E se a gente pudesse falar assim: José, o que você podia aconselhar a gente para crente aqui da Vineyard aqui de São José? São José, né? Ele falava assim: posso te dar alguns conselhos sobre perdão? Ele falou: por favor, José, dá alguns conselhos para a gente, porque a gente é ruim nesse negócio sobre perdão. A gente é duro demais de coração. A gente vinga de qualquer coisa, de tudo. A gente retribui, a gente reage de uma maneira grosseira e violenta. Ensina a gente, como que você faz? Como que você conseguiu fazer isso? Por que você perdoou os teus irmãos? Parece que a bola estava colocada na linha do pênalti, na marca do pênalti, era só para você chutar e ir para a galera, e você resolveu não chutar. Você resolveu não se vingar dos seus irmãos, né? Então José falaria para nós, porque eu falaria para ele: José, a gente tem até 11h30. Então ele falou assim: então eu vou te dar só 3 motivos. Eu te dar muitos motivos, vou te dar só 3, porque até 11h30. Beleza, Zé, beleza. Ele falaria para nós assim: não se torne igual aquele mal que te tocou. Se aquele mal que te tocou, o pior mal que o malvado pode fazer é te tornar igual a ele. Lembra que nós falamos semana passada sobre livra-nos do mal? Essa oração de Jesus não permita que o mal me torne mal igual a ele. Não permita que o veneno da serpente entre no meu coração e eu seja tão cruel quanto aquela pessoa que foi cruel comigo. Então é esse que José falaria: não permita que o malvado te deforme ao ponto de você se tornar igual a ele. Eu até usei a história da Giovana, né, da menininha que foi mal educada com ela. Na verdade, a Giovana chegou para mim: pai, eu falei isso para a menininha lá, uma coisa bem mal educada. Eu falei: Giovana, isso é falta de educação. Eu falei: mas aquela menininha também foi mal educada comigo. Eu falei: pois é, agora ela conseguiu te atingir. O mal que ela fez atingiu você, porque você e ela são iguais. Então você também é mal educado. É isso que acontece com a gente, com menina de 11 anos e também com um senhor de 41. Nossa, pensei que ia falar isso. Acontece isso com a gente. E também com senhora de
60 anos, né, dona Vitória? Né? Mais ou menos 60, 61, né? Mais ou menos. Só isso, né? Acontece com a gente. Então a gente se torna mal. Quando? Quanto que a senhora não sei? Eu estou indo pelo cabelo da senhora, que é o 71. 88? 88 anos, gente. Pensa que a pessoa mais jovem desse lugar, com o espírito mais jovem, tem 88 anos. Né? Estamos passando vergonha. Né? Isso é uma vitória. Isso é uma vitória. Então, isso acontece com a gente. É quando o mal nos atinge e nos torna semelhantes igual a ele. E esse mal instalado, ele não apenas faz com que a gente seja mal para a pessoa que nos fez mal. Esse mal instalado fica dentro da gente. É um bicho. Alguém assistiu Alien, o oitavo passageiro? Oitavo, né? Então é um alien que está dentro da gente. Qualquer momento ele vai sair do meio do peito da gente e vai atacar. Porque a gente pensa que esse mal que existe, está instalado em nós, também pode estar instalado no Felipe. E daí eu trato Felipe pelo mal suposto, que eu estou supondo que ele tenha também. Então antes dele me agredir, eu agrido o Felipe. É mais ou menos assim. Então a gente não apenas trata mal a pessoa que nos tratou mal, a gente começa a se tornar mal para todo mundo. Para nossos amigos, para nossa família, para nossos filhos, para nossos pais, para todo mundo. A gente se torna uma pessoa extremamente amarga, nós ferimos as pessoas, né? E é um mecanismo de defesa, né? A segunda coisa que José falaria para nós, eu acho que a primeira coisa já é um bom motivo, nós poderíamos terminar por aqui e dizer, realmente vale a pena a gente não guardar rancor por esse motivo. Mas ele ia insistir com a gente, porque ele tem mais 28 minutos para falar, né? Então ele falaria para nós, ou 18 minutos, ele falaria para nós, entre praticar a vingança e ter pessoas, e ter família, escolha a família. Entre praticar a vingança, entre chutar a bola e marcar o gol, e você não ter com quem comemorar aquele gol, prefira não chutar o gol, prefira ir para a galera, prefira ter pessoas com você. José, ele podia muito bem escolher a vingança, ele tinha tudo para namorar, ele podia jogar os seus irmãos no cárcere, podia humilhar, jogando na cara dele, olha o que vocês fizeram comigo, olha o que eu estou fazendo com vocês, mas ele não fez, ele preferiu ter a família dele, do que a vingança. Ele tinha que escolher entre a vingança e a família. Eu sei que vingança é uma palavra extremamente ruim. Quando eu perguntar para você, quantos aqui se vingaram? Você se vingou, mas você não vai levantar a mão. Quantos aqui tem vontade de se vingar? Também, né? Não vou expor vocês. Mas aqui eu vou perguntar a vocês, quantos aqui querem justiça? Deve vocês vão levantar. Mas muitas vezes a nossa vingança a gente chama de justiça a nossa vingança. É mais ou menos assim. Eu penso assim que Jesus é tudo aquilo que eu precisava e não aquilo que eu merecia. Tudo que eu merecia era a morte. Se Jesus fosse extremamente justo comigo nesse sentido, ele me daria a morte. Mas Deus entregou aquilo que eu precisava. Ele preferiu ter o Roberto do que ter a vingança. Isso talvez nós queremos ser iguais a ele, né? E quando nós preferimos a vingança às pessoas, acontece que nós empurramos as pessoas para longe da gente. A gente empurra pessoas para longe da gente. A gente fica uma pessoa ruim e começa a empurrar as pessoas para longe da gente. E quando a gente começa a empurrar as pessoas para longe da gente, a gente vai para um caminho e a gente vai cair num lugar chamado solidão. Extremamente triste. Um caminho de solidão, onde não vai ter ninguém mais. Não porque as pessoas não querem, mas porque você preferiu a vingança e preferiu empurrar as pessoas para longe de você. Reparou quando as crianças brigam? As crianças brigam, né? As crianças brigam. E às vezes os pais, as crianças, nós pais, somos tão infantis quanto eles. Porque a gente vai lá e começa a brigar com outro pai, porque a tua criança bateu na minha criança. E daqui a pouco a gente está brigando e as crianças estão lá brincando de volta. Não é assim? E os pais não conversam durante anos. E as crianças estão amigas. Por quê? Porque as crianças entenderam algo que nós não entendemos. Ou que nós esquecemos, talvez, no passado. As crianças preferem ser felizes do que ter razão. E a gente prefere agora, a gente começa a crescer, a gente fica chato demais. E a gente prefere ter razão do que ter paz. E a gente é assim na nossa vida pessoal, a gente é assim na vida familiar, no grupo de família, a gente é assim nas redes sociais, no Facebook. O último comentário tem que ser o teu, né? Você tem que, se alguém discordar de você, vai acabar com o teu dia.
vai acabar com o teu dia, mas você vai ter que postar aquilo ali, não é assim? Então a gente prefere ter razão do que ter paz. Alguma coisa a gente acabou esquecendo, né, nisso. E a gente falaria daí, José, mais alguma coisa que tem para falar? Ele falou assim, será que eu preciso falar mais alguma coisa? Se a gente é meio duro de coração, já falei isso para você, né, José? Ele falaria, pois é, então eu vou falar mais uma terceira coisa que talvez vocês consigam convencer a não guardar rancor e a liberar perdão para as pessoas de quem você precisa perdoar. Você precisa ser definido não pelo teu passado, mas você precisa ser definido pelo teu presente hoje. José, quando perdoou os irmãos, ele não quis ser definido por aquilo que os irmãos fizeram com ele. Eu não queria ser lembrado nesta manhã dizendo, olha, coitado de José, tadinho de José, olha o que seus irmãos malvados fizeram com ele. Mas ele queria ser lembrado justamente, ser motivo de uma mensagem de perdão e não de vingança. Se fosse uma mensagem de vingança, talvez José fizesse ao contrário do que ele fez, seria um ótimo motivo, seria um ótimo exemplo. Mas ele é um exemplo de perdão. Então nós lembramos de José por aquilo que passou, mas sim pelo que ele fez, pelo presente. Nós queremos ser definidos por aquilo que nós somos, não por aquilo que fizeram com a gente. Não por aquilo que fizeram com a gente. Tem gente que fica preso no passado, que fica lá atrás e fica, o que fizeram comigo, eu sou assim porque fizeram isso comigo. Mas uma coisa que José falaria para mim, para você, falaria, para de ser besta e perdoa essa pessoa e libera essa pessoa, seja livre disso e comece a viver o tempo hoje, largue esse rancor. E tem esse alien que eu falei para vocês, tem um nome, rancor. Esse rancor, ele não sai com jejum e oração. Esse rancor não sai, ele é difícil de sair, ele é pior que capeta. Esse rancor, ele tem ótima memória, ele lembra exatamente o dia, a hora, o local, ele tem um cheiro na memória dele de quando aconteceu aquela agressão, aquele rancor, ele tem memória, e quando ele tiver a oportunidade, ele vai jogar na tua cara, o dia que foi, como que foi, o que ele falou, exatamente, a vírgula, a entonação de voz, tudo, ele vai lembrar de tudo, então ele tem uma ótima memória, o rancor. O rancor, ele é extremamente paciente, o rancor, ele vai esperar o tempo que for necessário para que aquela pessoa que me agrediu possa vir aqui e possa pedir perdão para mim. Ele vai ficar esperando e aguardando. O rancor, ele espera pacientemente a vingança. O rancor, ele é extremamente vaidoso. O rancor, ele não apenas espera que o Felipe, que se magoou, venha pedir perdão, mas o Felipe tem que pedir isso publicamente. Então o Felipe tem que falar para todo mundo que ele errou, que ele não presta e que eu sou bom. Ele é vaidoso, o rancor é extremamente vaidoso, e o rancor, ele é mau, porque ele se alegra na desgraça do outro, porque se essa pessoa não se retratar para mim, se essa pessoa não vir para mim pedir perdão, se acontecer algo mal na vida dela, se eu souber, eu vou me alegrar, porque a vida ensinou a ela o que é as coisas da vida. Sei lá, tentei ser poeta, não ficou legal. Dá para ver que o meu rancor não é nada de poeta, né? O rancor é isso, o rancor, ele se alegra na desgraça do outro. Se o outro tropeçar na rua e cair de cara, o rancor vai dar risada da cara dele e não vai ajudar. Ele vai falar, bem feito, viu quem mandou mexer comigo, né? O rancor é isso, é esse cara que está dentro da gente, que é colocado, e ele, cada vez que vai passando o tempo, você acha que ele vai adormecendo, que vai ficando pequeno, ele vai ficando maior, ele vai tomando você ao ponto de desfigurar você, e você já não é mais você é o próprio rancor. Você é o próprio rancor. E só tem um jeito de expulsar esse bicho da gente. Isso aí, né? É a gente perdoando. É a gente assumir o dano. É a gente abrir mão da restituição. Ou daquilo que nós imaginamos que a pessoa deve nos restituir. É a gente abrir mão do nosso desejo mal pela pessoa, no sentido de compensação. A pessoa fez mal para mim, não fez o bem para recompensar, mas aconteceu esse mal para ela e tá bem, eu estou feliz com isso, né? Então é abrir mão disso, abrir mão desse desejo, abrir mão dessa vontade, né? Em Romanos 12, vamos abrir lá, a gente vai estar quase terminando. Aí José para e José fala assim, mas eu tenho um amigo meu que pode falar mais um pouco sobre perdão. E eu falo, Zé, quem é? É Paulo. E a gente vai ler o que Paulo fala sobre isso. Romanos 12, 17 ao 19. E Paulo falaria assim, olha, é isso mesmo, eu assino embaixo que o Zé falou. E ele falaria mais aqui, mas eu quero contribuir com mais um pouquinho. Ele falaria assim, não retribuam a ninguém o mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos,
façam todo o possível para viver em paz com todos. Nem sempre é possível viver em paz com todos. É possível você fazer o máximo para você viver em paz com todos, mas nem todos querem viver em paz com você, né? Então ele diria assim, daí continuaria dizendo: amados, nunca procure vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, ele continua dizendo sobre... eu não quero que vocês pensem nesse sentido que Paulo estava dizendo em tons de ameaça. Eu vou deixar com Deus. Você fez isso comigo, mas agora a tua dívida não é mais comigo, a tua dívida agora é com Deus. Deus vai pegar você. Você vai ver, né? Deixa para Deus. Porque é teu está guardado. O que é teu está guardado. Mas é tom de ameaça. Paulo não está dizendo sobre tom de ameaça. Por quê? Porque Paulo sabia quem era Deus. Eu podia muito bem falar assim: você fez isso comigo, você sabe que eu sou pastor, né? Sabe que eu sou ungido, né? Cuidado, né? Ai de ti, né? Mas quando eu falo isso, eu falo que Deus vai se vingar. Eu lembro que Deus, ele é muito paciente. Esse Deus que eu estou falando, ele é extremamente misericordioso. Ele é amoroso demais. Ele vai se vingar e ele se arrepende e não faz. Deus é um Deus que a misericórdia dele se renova a cada dia. E eu lembro que esse Deus, ele nos trata não conforme nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas transgressões. E eu lembro que esse Deus, ele é irritantemente bom. E eu lembro que esse Deus tem um filho que é chamado de Príncipe da Paz. Eu tenho uma pessoa que um dia falou para mim assim, ela apanhava do esposo, o esposo tinha várias mulheres e romperam o casamento, e ela foi para a igreja. E ela foi para a igreja com uma raiva, um rancor com esse alien dentro dela, e o alien fazia uma oração, não é ela, o alien, o rancor fazia uma oração. Aconteceu alguma vez com vocês também isso? O rancor orar por você? O rancor orar: Senhor, pesa a mão sobre aquela pessoa, olha o que a pessoa fez, trata com ela, e não sei o que. Deus não fazia nada com o ex-marido dela. Um dia ela veio falar para mim, e eu falei assim: seguinte, eu acho que você está orando por Deus errado, porque se Deus tratar com o teu ex-marido, ele vai ser misericordioso e o teu ex-marido vai se converter. E Deus vai olhar para ele e vai falar: todas as coisas se passaram, foram passadas, todas as coisas novas, a partir de agora é tudo novo, esquece o que passou, vou fazer você uma nova criatura. E aí você vai ficar brava com Deus, porque Deus, em vez de jogar raios na cabeça dele, Deus vai jogar misericórdia sobre ele. E Deus vai dar, em vez de abreviar o tempo dele na terra, Deus vai dar mais tempo para ele se arrepender e se converter. E ela falou: você não é justo. Eu falei: pois é, então acho que talvez tem que pedir para o outro Deus, um Deus minúsculo, talvez ele possa te atender. Esse Deus aí que você está pedindo, ele é misericordioso, e não vai rolar desse jeito que você pede. Então o rancor não tem vez com esse Deus. O rancor não tem vez com igreja cristã, que se diz cristã. É por isso que eu falo que a gente prega para crente e a gente prega para evangelho, que eu estou pregando para mim. É quando eu falo para você: se existe um rancor dentro de você, e esse rancor às vezes vai tomar a frente de uma oração que é tão bonita e sincera, e ele vai falar: mas lembra, Senhor, aquela pessoa. E Deus vai olhar para aquela pessoa e Deus vai ter misericórdia, e você, a raiva que você sentia pela pessoa, você vai começar a sentir a raiva de Deus, porque Deus parece que aparentemente não faz nada. Em vez de destruir aquela pessoa, Deus está amando aquela pessoa. Volto para José, Gênesis 50, 19. José olha para os seus irmãos e diz para os seus irmãos: não tenham medo. E seus irmãos reconhecem quem ele é e sabem o que eles fizeram há 10 anos atrás, 10 verões atrás. José diz: não tenham medo. Farei eu mal contra vocês? Eu não estou no lugar de Deus. Eu não estou no lugar de Deus. E Deus não fará mal por vocês, porque Deus, ele é bondoso. Então José falaria para mim e para você: eu vou orar assim, e gostaria que todos nós pudéssemos orar assim, dizer: Senhor, obrigado, porque o mal não me tornou malvado. O mal não me tornou malvado. Senhor, obrigado, porque eu tenho pessoas, amigos ao meu lado. Preferi amigos, preferi pessoas, preferi a família, a vingança. Obrigado, Senhor, porque eu não sou definido pelo meu passado,
mas eu sou definido pelo meu presente e aquilo que o Senhor fez para mim hoje. Obrigado, Senhor, porque apesar de ser quem eu sou, eu posso ser cada dia mais parecido com o Senhor, com aquilo que o Senhor é. E o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é paciente, e eu quero ser parecido com o Senhor. O Senhor é irritantemente bom, eu quero ser irritantemente bom também. E é a nossa oração hoje. Então, se nós cristãos temos sérios problemas com perdão, talvez nós devemos nos liberar nos fazer com que esse rancor possa ser jogar para longe da gente, a gente possa ser liberto desse mal que existe dentro da gente. E talvez a gente possa caminhar mais livre, talvez a gente possa ter menos dor no estômago, talvez a gente consiga dormir melhor à noite, talvez a gente tome menos remédio, talvez a gente consiga ter mais pessoas lembrando do nosso aniversário, talvez a gente possa sair mais e ter mais amizades, talvez as pessoas possam olhar para nós e desejar estar mais perto da gente. Talvez possamos ser cada dia menos parecido com a gente e ser mais parecido com Jesus. E é a nossa esperança e a nossa oração nessa manhã. Tem uma canção que nós cantamos na sexta, nós podíamos cantar, que nós somos parecidos com Jesus, simples como Jesus. Simples como Jesus. A gente não precisa sofisticar aquilo que Jesus simplificou, a gente sempre fala isso. A gente quer ser simples. A gente não quer ser complicado como nós somos. E que essa oração, que essa canção que nós vamos cantar, ela seja nossa oração. Não vai estar no projetor, porque eu peguei a mesinha aqui, está tudo guardado, não precisa ficar. Mas a gente possa prestar atenção na letra, se a gente não conhece a letra, e se você conhecer a letra, você possa cantar e fazer dela, né, essa oração dessa manhã. Eu quero ser igual a Jesus. Eu quero ser simples com Jesus. Eu quero ser manso como Ele é manso. Eu quero aprender com Ele que Ele é manso e bom. Eu quero aprender com Ele porque Ele é santo. Eu quero aprender com Ele porque não há rancor no lugar, apenas misericórdia. E Jesus ama uns caras que nem a gente. Jesus nos amou quando nós éramos inimigos dEle, e Ele nos tornou não apenas amigos dEle, mas Ele nos tornou filhos dEle. Ele quer que nós possamos ser iguais a Ele. Então que nós possamos ter esse alvo, ser igual a Jesus. E que essa manhã, que essa canção que nós possamos terminar, seja uma nossa oração. E depois nós oramos o final para dizer amém. E nós vamos para a nossa casa, tentar não ser tão impregnado com a cultura do Faustão, né? Ou com a cultura de Facebook que nós possamos olhar por aí. Pelo contrário, que nós possamos espalhar essa cultura que nós estamos aprendendo aqui aos domingos, para nossa casa, para nossas famílias, e talvez perdoando seria uma boa iniciativa, uma boa coisa para começar, um bom lugar para começar. Amém? Amém. Igual a
Uma hora que todo mundo tem medo de se expor, né? O cara vai chamar a gente lá na frente, quem tem rancor. Eu não vou fazer isso com você porque o espaço é pequeno, tá? Tem muita gente que tem problema com isso. Eu já estou aqui na frente. Então a oração vai ser no atacado, a gente poder sair daqui mais leve do que entrou, e que a gente possa sair daqui decidido a assumir o dano, e que a gente possa sair daqui com a convicção de nós queremos ser iguais a Jesus. Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado que o Senhor identificou em nós um bicho que come, Senhor, a nossa paz, que é chamado de rancor. Nós queremos ser livres desse bicho. Somente o Senhor pode nos livrar. Mas também nós tomamos uma posição de liberar perdão, de perdoar, de sermos livres disso, Senhor. De todo o rancor, de toda a mágoa. E nós queremos seguir o conselho do irmão José e do irmão Paulo e dizer: eles estão certos, Senhor. E nós olhamos para eles e dizemos: eles são parecidos contigo. E nós queremos olhar para nós e dizer: nós também queremos ser parecidos com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós possamos ser livres, cada vez mais livres no Senhor essa manhã. Possamos sair daqui ainda mais livres do que nós entramos, Senhor. E que a cultura do Teu reino, Senhor, venha ao nosso coração. E que Ele possa dissipar a cultura que está em nós, que não faz parte do Senhor. Essa é a nossa oração, Senhor. Nos leva para casa, Senhor. Nos leva para casa com segurança, em paz. E muito mais leve do que nós entramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, gente. Até semana que vem.